Oi, gente! Em nossa aula de redação de hoje, veremos o conteúdo de análise de coletânea, o uso eficiente dos textos de apoio. Já fica o alerta de spoiler para nós pensarmos: textos de apoio. Então, você não deve se ancorar nesses textos. Vem comigo. Conjunto de textos. O que isso traz para nós? Motivação. Ou seja, é a partir desse conjunto de textos que eu crio as minhas ideias, que eu sou motivada a criar as minhas ideias. Por quê? Porque esses textos eles vão ser diversos. Então, de repente, você vai ter lá um texto informativo e um texto argumentativo, você vai ter lá dados, você vai ter lá vamos pegar um organograma, você terá lá uma reportagem, perceba, de natureza diversas. Por quê? Porque eu tenho a ideia de ser motivada a pensar algo, ser levada a um momento de reflexão. Veja, esse momento de olhar para o tema e olhar para os textos de apoio, ele é crucial para que você defina sobre o que você irá escrever, que você compreenda qual é o seu tema principal, qual é o seu tema secundário. Mas sem mais spoilers, vamos seguir. Então, eu tenho motivadores que vão trazer essa ideia de natureza diversa, diferentes pontos de vista, diferentes textos, que vão me trazer perspectivas diferentes sobre um determinado assunto. Desse modo, a gente tem que entender que tudo isso é subsídio, como eu já falei, é apenas apoio. Então, esses textos vão me servir de apoio para pensar aquilo que eu quero desenvolver. Desse modo, eu desenvolvo e eu chego à ideia de que, será que esses textos estão me passando um assunto geral ou um específico? Porque, de novo, eu tenho que analisar e pensar, será que eu tenho um assunto específico que está sendo tratado? Ou será que eu tenho um assunto mais geral, que está aqui para que eu crie as minhas conclusões sobre, tá? Então, eu tenho aqui esse ponto de análise para nós pensarmos, assunto geral ou assunto específico. E nós seguimos, dizendo que esses textos, como são de naturezas distintas, podem trazer para nós ou podem surgir na nossa redação, na nossa proposta de redação, textos informativos como notícias, editoriais, verbetes de dicionário, entrevistas, mas também podem aparecer os chamados opinativos, como artigo de opinião, ensaio, carta argumentativa e discurso. Assim como podem ainda surgir músicas, poemas, charges, histórias em quadrinhos e imagens. Perceba, o que a gente tem nesse conjunto de textos? Basicamente, motivadores que nos servirão de subsídio para pensar o desenvolvimento das nossas ideias. Tá? Então, eu não posso me perder. Eu preciso extrair dos textos de apoio aquilo que de fato é de suma importância para mim, que faz sentido. Porque, de novo, existe uma diferença entre apreender e compreender. Apreender é tudo aquilo que eu capturo. Então, quando eu faço a leitura de um texto, eu estou capturando sentidos. Compreender é quando eu, na minha captura, não consigo ter um entendimento total sobre um assunto. Então, eu vou buscar fora conceitos, ideias que me auxiliem no quê? Na construção dessa captura, desse sentido que eu ainda não tenho por completo. Então, de novo, eu preciso olhar para os textos de apoio e entender, será que eu apreendi ou compreendi? Porque se eu aprendi, isso quer dizer que ainda existe um outro lado, uma outra vertente que eu preciso compreender. E como que eu faço isso? Eu faço isso por meio de leituras. Daí a importância de nós pensarmos na leitura. Por quê? Porque a partir do momento que eu leio, eu consigo olhar para esses textos motivadores, para esse conjunto de textos de uma outra maneira, que é exatamente pelo viés da análise. Então, eu consigo extrair de lá as informações mais importantes porque eu já tenho uma ideia em mente. Eu já consegui o quê? Capturar os sentidos do que está no texto e consigo acessar conhecimentos extra-texto que me permitem o quê?
analisar isso de maneira mais aprofundada, ou seja, de maneira mais ampla, mais social. De novo, por meio daquela vozinha que vem a ser o tal do nós, que traz a ideia do coletivo, de texto técnico, que sai do meu achismo. Então, compreender os textos motivadores a partir dessa apreensão, dessa captura de sentidos é essencial. Então, de novo, fica aí a dica. Faça leituras diversas. Busque o que traz de essencial no texto que você está lendo, porque isso te auxiliará, com certeza, sem dúvida nenhuma, na construção do texto. Porque quando você treina, você lê, você consegue o quê? Estabelecer o que a gente vai chamar nas aulas futuras de hierarquia de argumentos, ou seja, eu consigo pensar e analisar que, com base em tudo que eu reuni, existem argumentos que são mais fortes e que devem vir primeiro, depois segundo, depois terceiro, ou seja, eu crio uma hierarquia. Tudo isso para a gente falar sobre a análise dos textos de apoio. Perceba, nada está desconectado, então a gente precisa sempre estar fazendo relação. E aqui está. Vem comigo. Então, saber interpretar uma coletânea e identificar as ideologias e comandos que ela apresenta é essencial. Se eu não sei interpretar, se eu não sei identificar, vai passar batido. Então, de novo, leitura. Ótimo treino para a gente ir exercitando essas competências, tá? Que são as nossas competências leitoras. Beleza. Seguimos. Vamos pegar o tema aí, que é o tema, se eu não estou enganada, de 2007 ou é 17, em que o Enem traz para a gente os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Quando a gente pensa aí, eu até coloquei em amarelo, esses são as palavrinhas que a gente vai chamar de palavras-chave, mas também podem assumir uma carinha que chama-se temas principais, temas secundários. E aí você pode me perguntar, professora, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas palavrinhas-chave aí, elas devem aparecer o quê? Diluídas ao longo do seu texto, tá? Elas devem aparecer ali demarcando que você está falando sobre o assunto, inclusive, alerta de spoiler. Isso configura não fuga do tema. Por quê? Porque eu estou mencionando as palavras que estão ali na proposta de redação. Mas eu sou um candidato, uma candidata inteligente, perspicaz, e eu não irei ficar repetindo essa frase, esse tema, do jeito que ele está aí. Não, eu não farei isso. Por quê? Porque isso mostra para o seu corretor um recurso menos sofisticado. E nós não somos esse tipo de candidato, esse tipo de candidata. Não, nós somos o quê? Sofisticados, sofisticadas. Logo, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar tema principal e tema secundário, ou temas secundários, que nem é o caso aí. E nós vamos o quê? Trazer essas palavrinhas-chave, temas principais e secundários, ao longo do nosso texto, explicados, relacionados. Tudo bem? Então, vem comigo. Qual é o tema principal aí? Você olhando para esses termos em amarelo, você consegue identificar qual que é o tema principal? Veja, o tema principal é a lei seca. Por quê? A partir da lei seca eu consigo delimitar o local, eu consigo delimitar um detalhamento, que aí eu estou falando da implantação dela, e eu consigo também falar sobre as consequências desse detalhamento e as consequências de ser implantado nesse local que é o Brasil. Você consegue perceber que está claro para mim que é a partir da lei seca que eu consigo estabelecer um local em que ocorrem esses efeitos, em que ocorre essa implantação, é a partir desse tema principal? Então, você pode me perguntar, professora, quer dizer então que eu devo falar sobre o tema principal? Não somente, você deve falar sobre o principal e sobre os secundários, porque, de novo, eles são as palavrinhas chaves do seu texto. Eles são as palavrinhas que representam principal e secundários. Então, desse modo, você deve falar sobre todas essas palavrinhas. De novo,
Você pode sim trazer essa frase no seu texto, mas de novo, isso demonstra pouca sofisticação. Então, você deve se atentar. Será que eu estou contemplando todas as palavras-chave do meu texto? Porque eu necessito fazer isso. Para que eu não tangencie, por exemplo, ou seja, para que eu não fique na borda do texto, na borda do tema, para que eu não seja superficial. Eu devo abordar todas essas palavrinhas. Então, elas devem vir no seu texto. Beleza? Segue comigo. Vão existir, na hora que a gente começar a pensar, né, nessa coisa de textos de apoio, tema principal, secundário, os chamados textos verbais e não verbais, que nem a gente já viu no slide anterior, que vão servir de novo, vamos retomar, para você nortear as suas reflexões acerca do assunto. Assim como vão surgir gráficos. Então, veja, quando aparecem para nós determinados textos, a gente tem que começar a compreender por que é que alguém coloca um gráfico no meu texto, na minha prova. Por quê? Porque ele quer apresentar de forma simples e rápida a compreensão sobre os dados. Então, você deve buscar identificar e interpretar o título que está sendo dado, os dados em barras e em colunas, assim como a legenda. Então, você vai olhar, por exemplo, a fonte, vai olhar o ano, vai olhar quem é o responsável por aqueles dados, assim como você vai olhar para o texto também. Então, vai que aparece para mim uma charge. Então, eu vou procurar quem é o autor, qual que é o ano. Existe alguma outra informação que eu possa utilizar? Eu costumo dizer sempre, e não me canso, todo texto tem um dono, entre aspas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem produz esse texto, seja ele verbal ou não, tem um objetivo, tem uma intenção, tem uma finalidade. Desse modo, você deve buscar compreender qual que era essa intenção, com que finalidade, por que é que essa pessoa compôs aquilo, escreveu, pintou, percebe? Por quê? Porque isso vai te auxiliar a compreender a coletânea. Então, os textos que estão ali, eles não estão simplesmente porque agradaram aos olhos de quem propôs o tema, né? De quem planejou o tema. Não. Todos eles têm um pedacinho, quase como se fosse um quebra-cabeça, tem um pedacinho para a compreensão total do tema. Então, tem um pedacinho da proposta. Então, eu tenho que ficar atenta para isso. Então, beleza. Fechamos aqui essa primeira parte. Textos, o que vem a ser os textos de apoio e por que os textos aparecem. E como que eles complementam, por exemplo, um tema, que nem a gente viu aqui o tema da lei seca, pensando no contexto de Brasil, a sua implantação e os seus efeitos. Tudo bem? Seguimos. Qual que é o esquema, então, para a gente pensar? Todas as vezes que você sentar para escrever, que você se deparar com a sua proposta, que você precisa escrever, você vai, seja na hora da prova, seja na hora do treino, ler atentamente o tema, se estiver explícito, e todos os textos da coletânea. Então, você tem que fazer isso com calma. De novo, primeira atividade, na hora que eu sento para fazer minha prova, a primeira parte é redação. Eu tenho que colocar lá todas as ideias que são o quê? Fomentadas, motivadas com base nos textos da coletânea. E que eu vou desenvolver. Então, eu vou colocar lá, já vai ser a minha primeira tarefa. Minha mente está fresca. Porque, de novo, o texto precisa assentar, precisa descansar. E você necessita de um tempo. Então, você começa pela redação, você vai para a prova, faz lá 30, 40, 50 questões, volta para a redação, revisa, começa a construir os parágrafos, vê aqueles teóricos que você começou a lembrar, faz ali mais meia hora de redação, colocando tudo no papel, utilizando todos os espaços da prova. Então, lembra, alerta de spoiler, na última folha da sua prova, acaba por ficar
um espaço de meia folha ou mais de meia folha. Então, ao invés de você já ir para o rascunho de cara, você utiliza esse espacinho para você começar a esquematizar as ideias. Então, todo espacinho em branco na sua prova é essencial para você começar a desenvolver essas ideias. Lá tem espaço para você riscar, rabiscar, e quando você for para o rascunho, você já terá o quê? Você já terá feito essa primeira etapa, que é essa primeira filtragem, essa primeira o quê? Leva de ideias. Então, faça com calma. Primeira etapa. Segunda, observe as informações implícitas e as ideologias dos textos. Todo texto tem uma ideia, uma intenção. Depois, faça o destaque das palavras-chave e do tema e selecione os elementos que você julgar pertinentes, aquilo que vão que irão te auxiliar na construção das suas ideias, da sua tese, tudo bem? Faça anotações e esquemas, então utilize lá todos esses espacinhos para isso. As ideias principais da coletânea que te inspiraram devem ir para esse espaço. Então, de novo, são as ideias. Então, não vai me fazer como alguns candidatos que chegam lá e colocam assim, de acordo com o texto 1, não. Extraia do texto 1 as informações pertinentes que te inspiraram a colocar aquilo no teu texto, que te chamaram a atenção. Então, você vai pegar um dado. Então, se eu tenho lá um dado do IBGE, por exemplo, você estará falando sobre o dado do IBGE e não sobre o dado da coletânea, do texto 1. Você o quê? Vai pinçar de lá essa ideia, que é o quê? Essa que a coletânea te apresenta com o IBGE. Então, leia as instruções da proposta e observe se o uso da coletânea é obrigatório, porque tem provas que exigem que você relacione a coletânea com a tese que você elaborou, e tem coletâneas que não. Tem coletâneas que te permitem, aliás, coletânea não, tem provas que te permitem usar a coletânea e outras não. Tem provas que te permitem usar conteúdos da prova, uma prova temática, que nem o caso da Unesp. Já tiveram casos em que se pôde usar a prova, textos da prova, e tem vezes em que isso também não pôde ocorrer. Então, você tem que ficar atento às instruções. E lembre-se de que a coletânea não deve ser lida como um roteiro, mas sim com o objetivo de que ela recupere conteúdos e informações que você já possui. Então, de novo, é texto de apoio. Não é texto âncora, é texto apoio. Tá? A gente costuma dizer que os textos de apoio são como um grande bote que a gente dá para o candidato para que ele não morra a princípio afogado, caso ele não saiba nadar. Porque o candidato que sabe nadar, vamos pegar essa metáfora, o candidato que sabe nadar, ele já leu muito, ele está bem informado, ele está antenado, e aí o que ele vai fazer? Ele vai ver o tema e ele vai nadar de braçada. Mas o candidato que não domina tanto o conteúdo, ele precisa primeiro ir nadando cachorrinho. Mas se ele nem nadar sabe, ele precisa do bote. Então, o bote são esses textos de apoio. Por quê? Porque é a partir deles que você consegue desenvolver ideias. Então, a gente costuma dizer que os textos de apoio são esse bote, funcionam como um bote para que você possa o quê? Conseguir pular na água, que é começar a desenvolver as ideias, nadar cachorrinho, que é começar o desenvolvimento delas, e depois nadar de braçada, que é construir aquele texto bem articulado, ou seja, te proporciona fomentar ideias. Em outras palavras, é criar coragem para escrever, porque por vezes o mais difícil é começar. Então, ele vem como esse grande bote para nós. Então, se você está pronto para planejar a sua redação sem fugir ao tema proposto, agora você pode começar. Tudo bem? Então, a gente vai usando essas metáforas, tá? E a gente vai fazendo esses alertas de spoilers aí para a gente conseguir ir dialogando sobre a nossa aula. Então, perceba, a gente vai fazer agora o que eu vou chamar de orientação de estudo. Por quê? Porque é essencial na aula de redação que você escreva. Então, você deve produzir uma redação dissertativa argumentativa com o tema Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, com no mínimo 20 e com no máximo 30 linhas. Deve ler a apostila,
fazer os exercícios correspondentes a essa aula, além da redação. Tá bem? Por hoje é só, ou por enquanto. Muito obrigada e até a próxima.